pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Consenso Cast. E hoje, o Consenso Cast tem um apelo afetivo e musical enorme. E por isso a gente convidou aqui a DJ mais famosa do Brasil, Debbie Lima, ainda por cima mediadora, gente. Que honra, viu? Vou botar você pra me empresariar. Me apresentar assim nos cantos, tá bom, tá não? Nem precisa, quem lhe empresaria são os seus fãs. É um prazer imenso estar aqui, viu? Oh, Prazer Debbie, imenso. seja muito bem-vinda. É uma felicidade realmente te acolher aqui de novo, certo? Porque eu preciso contar essa história para vocês. Débora foi minha aluna aqui na Unicap, depois fez a formação na mediação humanista Isso. e foi a primeira e única turma que a gente conseguiu levar para a França e conheceu Jacqueline Mourinot, fez formação direta com Jaqueline, tem uma experiência linda para contar das vivências que tivemos lá. E esse videocast, nesse contexto, em que a gente hoje celebraria os 91 anos de vida de Jaqueline, e aí a gente inaugura o memorial em homenagem a ela aqui da Escola do Consenso. Ninguém melhor do que você Mas, para vir compartilhar esse dia aqui comigo e falar de como foi essa vivência, na França com Jaqueline e o que é que a mediação humanista trouxe para você, para sua vida. Me fale lá. meu Deus, é muita coisa. Tem que começar pelo começo, né? Vamos lá. Eu acho que o curso, a formação que a gente fez lá no Mediar, chegou. Acho que como a maioria das coisas, inclusive hoje eu sou DJ também por um acaso. Parece que o universo vai construindo. Inclusive, eu acho que o universo trouxe a mediação de volta depois de 6 anos agora, através de você. Até para mim, hoje eu fui revisitar umas anotações, tinha até uma carta de Jaqueline que ela escreveu para mim. E foi, foi muito especial, porque foi um divisor de águas assim na minha vida. Primeiro porque foi através da formação da mediação humanista que eu consegui me conhecer a ponto de enfrentar tudo e a todos e ser quem eu sou, né, sem medo, conseguir me assumir para minha mãe, inclusive a gente tratou isso na nossa formação, foi um dos conflitos que a gente simulou e isso foi um divisor de águas para mim. Eu estava falando agora com Karina que até hoje é uma parada que eu levo pra minha vida. Entre minha avó e as cuidadoras que ela não quer na casa dela. Entre os familiares, é sempre assim: "Débora, vai lá e resolve isso, pelo amor de Deus", que eu acho que a principal, ferramenta, assim, não sei se posso falar, que eu levo pra minha vida até hoje é a escuta ativa, né, assim, quanto é importante a gente escutar e se colocar no lugar do outro, né. Aí hoje, assim, hoje eu olhando pra trás, eu vejo um comportamento que, assim, eu sou outra pessoa, assim, em relação a às os conflitos que surgem na minha vida, as adversidades, de modo geral, assim, interpessoais ou relação trabalho, profissional também. E é uma parada que eu levo pra vida. Eu fico tão feliz de te ouvir dizer isso, porque as pessoas dizem muito da formação, né, essa formação é para a vida, e as pessoas acabam compartilhando muito do que é que aquilo ali afetou a vida delas e de maneira que quando elas dizem é para a vida, porque elas vêm procurando uma formação para performar melhor na experiência, profissional, elas vêm buscando alternativas profissionais e de repente elas se impactam com uma metodologia que ajuda no desenvolvimento de habilidades e competências que não são exclusivamente para se aplicar na dinâmica profissional. E daí elas se entendem tão integradas, de maneira que isso me afetou como pessoa e isso afeta o meu desempenho profissional, que elas não veem mais essa separação e te ouvir dizendo isso, não trabalhando com direito, mas ao mesmo tempo, perceber essa dinâmica no teu dia a dia é maravilhoso. Eu na verdade eu nunca cheguei, eu estagiava, né, na época da faculdade, cheguei a me formar, foi perrengue, assim, acho que foi o primeiro meu último período foi o primeiro, de adaptação, assim, para as aulas online, então, assim, eram as primeiras audiências, eu lembro que a gente tinha que assistir as audiências online, tipo assim,
naquela fase de adaptação, que aí assim, confusão, né, a gente sabe. E mas eu nunca cheguei a atuar, nem assim, eu estagiei na defensoria pública por 2 anos na área de execução penal, e era uma parada que também me fez ser muito mais humana, né. Eu acho que quando a gente, querendo ou não, eu estudei escola particular, era naquela bolha, e vim pra universidade católica que apesar de ser uma vivência totalmente diferente e até de furar a bolha mesmo, né, acho que a pessoa vai conhecendo a vida adulta também, né. O que eu estava falando mesmo? Esqueci, ó. Mas sim, na faculdade eu era uma criança, assim, eu acho que hoje olhando, assim, as anotações do caderno, eu fiquei pensando: "Rapaz, vê só, se isso fosse hoje em dia, eu acho que eu ia ter uma vivência, assim". Até se tiver vaga aí no próximo uma formação, eu quero até Ia se embora. pode fazer de novo? Pode. Pode. Você acredita que teve uma pessoa que veio fazer de novo? Acredito, porque querendo ou não funciona muito, acho que como, eh a mediação humanista em si é muito do autoconhecimento também, né. A gente tem que ajudar as partes ali a encontrar o caminho de se autoconhecerem, de saberem o que é que elas estão sentindo para poder resolver o conflito, né. Então, é é isso. Tantos anos depois, e todos os preceitos e toda a lógica da mediação está presente na sua fala viva. É eu. Impressionante. Com cer Passei na prova. passou. Mas Débora, me conta uma coisa, Deb, como é que foi lá aquele contato com Jaqueline na França? Me fala quais suas sensações, como é que foi para você viver aquela interação com ela, né. Quem era ela para você? O que que ela representou na tua vida? Fala dessa carta, do que você É. quiser. Vou voltar aqui ao início, né, tipo assim, eh, o curso, a formação apareceu da minha chefe, né, da minha antiga chefe lá na defensoria, a Raíssa, que a gente foi na mesma turma e também nos acompanhou lá na França, e ela me falou sobre a mediação. Eu sabia eu ainda estava naquela de tentar me encontrar no direito, já era DJ, mas pressão familiar e até por não ter certeza do mercado como era, eu era muito nova ainda, né, e então o direito ainda era a prioridade naquela época. E eu sabia que eu não era boa de estudar. Eu estava muito feliz na defensoria. Só que para ser defensor você tem que ralar nos estudos, né. Então assim, quando a Raíssa me apresentou a mediação e a mediação humanista, quando eu vi que era com você, né, que você tinha sido minha professora, acho que de IAD, IAD. IAD, né. Aqueles textos difíceis danado, rapaz. Eu lembro, viu. Eh e apareceu como uma opção de: "Rapaz, pode ser um encontro aqui", né, porque eu nunca fui muito da teoria, de sentar e ler, que o direito exige muito isso, né, querendo ou não. E eu fui como uma opção e nem sabia direito o que esperar, e quando eu fiz foi transformador, assim, eu lembro que eu saí de lá querendo na primeira aula, no primeiro encontro, que eram encontros semanais, né, era quinzenais, não lembro, acho que eram dias inteiros quinzenais, né. A gente ficava naquela imersão ali, o dia inteiro junto, com aquelas pessoas que a gente tinha acabado de conhecer, mas que a gente já tinha um espaço tão seguro, né, tão se seguro de confidencialidade, que é que todos os princípios lá, né, e até hoje, imparcialidade, blá 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 blá, então, blá 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 blá, elástica, né, desculpa prof. Não, foi ótimo. Foi sonoro, gostei. Mas, eh, que era um ambiente tão seguro, então que a gente começa a compartilhar coisas e ouvir coisas de outras pessoas, e eu acho que é uma é uma onda de que contagia, né. Às vezes você vê que é muito doloroso, mas você vê outra pessoa conseguindo se abrir, se expondo daquele jeito, se mostrando vulnerável, né. Assim, eu lembro que tinha uma eu acho que eu era a mais nova da turma, 2020, 2019 eu acho que eu fiz o curso, 2019 foi a viagem, talvez eu Acho tenha que foi sim, no mesmo ano, no isso mesmo mesmo, ano. foi em setembro, é. É, foi isso, foi isso. Aí eu acho que em 2019 foi isso, foi isso. Em 2019 eu tinha o quê? 6 anos atrás, 22 anos, pô. 21 anos ainda, né, que a gente viajou quando a gente foi viajar, eu tinha 22 já, mas era muito nova, né. E assim, ver tantas pessoas, tinha muitas pessoas mais velhas do que eu, assim, até homens
mais grosseiros e carrancudos que a gente não é acostumado a ver isso, né, tipo assim, na sociedade, na nossa família, normalmente não lembro de uma cena do meu tio ou, sabe, de alguma figura masculina se abrindo, falando sobre sentimentos. Ah, nem assim, eu considero que nem as figuras femininas são tão boas de falar sobre sentimento. E ali, às vezes, ali naquele primeiro encontro, no meio da formação, é muito transformador, assim, é muito transformador. Conseguir ver o outro se colocando, assim, né, vulnerável. E o papel da gente ali é isso, né, conseguir trazer isso deles, né. E como você bem diz, assim, a gente vai numa dinâmica de tentar ajudar o outro a entrar em contato consigo mesma, compreender realmente quais são as necessidades não atendidas, quais os sentimentos, quais as emoções que estão por trás daquelas posições, daqueles pedidos. E no final é a gente que vai ao encontro da gente. Porque para a gente realmente conseguir desenvolver uma empatia, ofertar uma escuta ativa, a gente precisa se esvaziar primeiro. E cada vez que a gente vai ao encontro do outro, o outro repercute na gente e faz a gente também se acessar novamente. Então a gente acaba Essa sempre é a saindo, mágica, né, é a mágica. é a mágica. A gente sempre sai mais repleto do que esvaziado para aquilo que foi fazer. É impressionante. É, com certeza. E eu acho que é isso, é vou falar uma coisa, que é até mais além, assim, que eu acho que lhe torna a formação na mediação, acho que você da mediação humanista, você consegue tanto acessar isso, e isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem, que você acaba se tornando uma pessoa mais com mais bagagem, né, obviamente, e para ler situações do dia a dia, para ler sentimentos do dia a dia, nas relações até dentro de casa, eh, às vezes consegue perceber, às vezes a pessoa está sendo raivosa, mas no fundo você sabe que às vezes só está com medo de alguma coisa, ou assim, eu acho que abre muita mente para fazer essa leitura do mundo mesmo, sabe, e que é uma parada que evolui mesmo, faz a pessoa evoluir. Por isso que eu quero fazer de novo, vou fazer de novo. Vai ser maravilhoso, maravilhoso, como foi da primeira vez, né. Então foi um processo de uma integração muito grande realmente com aquele grupo e é sempre o que a gente vem conseguindo construir. Eu conversei tanto, eu nem respondi tua pergunta de como foi na França, eu nem cheguei na França ainda, aí eu vou falar, Problema nenhum, a gente chega. ah, aí a gente fez o curso, foi uma surpresa pra mim, eu fiquei assim, transformou minha vida, né, tipo, le levei assim, e quando eu abri essa oportunidade de ir pra Paris, meus 22 anos, né, meu Deus, minha mãe estava super feliz que eu estava gostando de alguma coisa do direito, né, que de Graças a carinho. que a DJ estava ficando um pouco mais para trás e o direito estava aflorando, então minha mãe ficou muito empolgada. Eu vi a possibilidade ali dela conseguir fazer uma forcinha, eu consegui ajudar ela também pra gente conseguir fazer essa viagem, sabe, pedindo dinheiro para o povo da família tudinho, gente, curso na França, vai ajudar a carreira aqui, todo mundo ajudou. E eu pensando: "Pô, vou conhecer um mundo novo", que eu nunca tinha viajado pra França, sabia falar francês, sabia nada. E, fui meio assim, também acho que na ingenuidade, assim, de querer realmente desbravar e conhecer e, novamente, era mais nova, convivi com pessoas adultas, eu acho que apaguei um bocado de coisa, assim, da minha mente, que eu acho que, meu Deus, eu falei tanta besteira, vi tanta besteira, mas ao chegar lá, assim, né, você vê que a Jaqueline é um ser totalmente diferente de qualquer pessoa, né, independente de religião, de se você é agnóstico, sei lá, se você não acredita em nada, mas você vai sentir que ela é uma pessoa diferente, né, é uma pessoa totalmente espiritualizada e acho que acima, assim mesmo, e chegar ali naquele lugar e fazer as atividades que ela promovia, né, que assim era eu lembro muito que ela se comunicava através da tradutora, né, ela falava umas coisas em inglês, eu entendia inglês, francês eu não entendia nada, dependia do momento, né, dela. Eh
Mas eu lembro que ela falava muito sobre o be grounded, né, assim, a gente fazia aquelas caminhadas e sentir a pegada no chão, e sentir aqui o mundo da árvore, e ver que, tipo, a gente é muito maior que isso, e realmente olhar para dentro, né, olhar para si. Acho que a maioria das atividades que a gente fez lá, dinâmicas e conversas que a gente teve lá com ela, era muito sobre isso. E eu li a carta, né, que ela falou, e ela menciona muito a verticalidade na carta para mim. E a horizontalidade não, porque ela fala que era uma coisa que era muito nítida, né, que as minhas relações interpessoais entre os homens aqui, né, horizontais, já eram muito bem desenvolvidas, já era uma pessoa comunicativa, mas assim, tinha muita coisa não resolvida dentro, né. E eu lembro que ela até falou tinha uma palavra, tinha uma frase assim, eu acho que, "Ao se dedicar tanto a divertir os outros, você se coloca no lugar, você se machuca", alguma coisa assim, tipo assim, você se vitimiza. E eu vivia realmente aquilo, né, fazia piadas sobre os problemas que eu vivia, realmente não conseguia acessar aquelas dores, aqueles conflitos, e graças a Deus, assim, desde desde esse contato com ela, foi imersão, né, a gente passou, nem lembro, uns 4 dias lá. Quantos dias Acho foram? que foram 5 dias. 5 dias. E assim, acordando e dormindo, e acordava e já tirava um tempo para escrever sobre uma coisa que você está sentindo, ou ela levantava conversas, e que assim, realmente foi uma oportunidade que que dá muita tristeza de saber que outras pessoas não vão poder viver isso mais, sabe. Eu fui surpreendida, porque eu achei que a segunda turma tinha ido, porque na minha lembrança eu vi que teve um flyer, eu acho, alguma Uhum. coisa, né. Mas além da perda, assim, que eu acho que para o mundo todo foi uma perda, assim, enorme, para as pessoas que conheceram ela mais ainda, e para as pessoas que não vão conhecer, uma pena, uma pena. Mas que bom, né, que pessoas como você estão levando o legado dela aí pra frente. 6 anos depois de ter qualquer contato, acho que na pandemia, assim que eu me formei, né, que foi o último período, já estava ali naquela adaptação. E eu vou dizer, eu acho que eu só me formei porque teve isso também, porque eu estava no pique já de show, já tinha escolhido, assim, o caminho do direito, mas depois que teve lockdown, parou tudo, assim, eu sentei e realmente me dediquei a terminar o curso, fiz TCC, estudei, assisti às audiências que faltava, dei uma pausa nos shows também, né, isso ajudou, mas esse contato novo, de novo, né, que você desde que você falou comigo, quando o convite chegou, eu fiquei muito surpresa e fiquei, né, s acho que eu não vou não, porque não tem mais nada a ver, assim, com a pessoa que eu sou, né, mas foi eu pensar, assim, coisa de 5 minutos, ver o quanto isso foi grandioso pra mim, importante, que não seria justo não retribuir dessa forma, né. Tipo assim, é o mínimo que eu posso fazer. Olha, eu acho que o maior a coisa que Jaqueline deixou de mais forte, né, para todas nós, era esse processo da riqueza da nossa interioridade. Porque às vezes, em busca daquilo que está fora, a gente não consegue enxergar a riqueza das coisas que estão dentro. E aí, ouvir você contar a sua própria história com a mediação, com essa interação com ela, e mostrar como isso, eh, engrandeceu a pessoa que você é, a partir do momento em que você foi convidada a esse olhar para dentro, é dizer que faz sentido tudo isso que a gente está fazendo, e vir aqui compartilhar essa experiência para iluminar outras pessoas nesse processo da busca interior é fundamental. Obrigada, eu fui sem jeito já, mas eu vou dizer isso, você falou do coração, e eu lembro que na carta que eu li hoje, né, hoje de manhã, eu fui até na casa da minha mãe, voltei na casa da minha mãe, eu disse: "Mãe, eu preciso achar minhas coisas do Mediap", porque eu deixei tudo de direito lá, sabe. Minha casa é vida nova, só tem coisa de música, estudo de música, violão, eh, aí eu: "Mãe, eu queria muito achar", achei um DVD dela, infelizmente eu Sim. queria assistir eu disse levei pra casa confiante que ia assistir ontem, quando eu cheguei em casa eu disse: "Onde é que eu vou botar esse CD?".
que eu não tenho um computador que entra sem net, eu não assisti, mas achei, pelo menos achei a cartinha, e ela fala isso, né, de eu prestar atenção na verticalidade, que é o céu e a terra, que é e ela fala do coração, né, que você fala do coração, que o coração é o encontro entre a horizontalidade e a verticalidade, né. E o coração é onde tá tudo mais puro, de verdadeiro, de conseguir acessar isso, é difícil, mas eu acho que depois desse contato e depois de todas essas vivências, eu evolui muito, graças a tudo, né, a você, a ela, a mediação. Deb, eu queria te perguntar uma coisa, teve uma cena lá, com Jaqueline que foi super especial para mim, porque revelou, eh, a conservação da criança interior que todos nós temos, e você certamente por já ser esse espírito jovem e conservar aquela jovialidade lá dentre todos nós, né, você acabou resgatando isso de Jaqueline. E aí, foi uma cena linda que virou uma foto, que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui. Ah, já Tá sei, lembrada do que qual é a cena? ela no meu braço. Exatamente. Eh, quando a gente chegou em Paris, a gente chegou no dia em que Jaque, estava fazendo 87 Eu anos, né. lembro, era aniversário dela. Isso. E aí, nesse dia que a gente chega lá e etcétera, me encontrei com ela no dia seguinte, enfim, teve um caminho até o dia da formação. E aí nesse dia que você, eh eh, levantou ela nos braços e ela aceitou aquele convite, aquela diversão, aquele seu jeito espontâneo e ao mesmo tempo seguro, né, Aham, aham. porque você levantou uma senhora de 87 anos nos braços. E ela bem coisinha, Magrinha. rapaz, bem levezinha. Mas eu vi que ela entrou porque eu faço muitas coisas sem pensar muito antes, né. Aí naquela euforia eu queria muito expressar aquilo ali que eu estava sentindo por ela, né. Aí eu peguei ela no braço, aí eu de primeira eu já fiquei, né, "Eita rapaz, será que eu fiz besteira?" Mas na hora que eu olhei pra ela, ela estava gargalhando e resenhando também junto. Foi muito legal, foi muito legal. É engraçado que eu estudo até hoje isso de como as pessoas convivem comigo, né, e me conhecem mais no meu íntimo, como muitas vezes você meu irmão, às vezes tem um lado de criança, eu acho que eu tenho muito isso ainda. Às vezes eu fico surpresa com as coisas, assim, que parece que eu sou uma menina besta. Eu acho que essa é a coisa mais encantadora em você. E deve ser muito, é muito autêntico o seu processo de comunicação, e eu acho que é isso, na verdade, que faz com que as pessoas sintam essa sintonia, essa energia de atração por você, porque acho que no mundo, infelizmente, tão performático e, por vezes, né, tão fake, então pessoas autênticas, né, elas conseguem colocar muito a cabeça para fora da manada, vamos dizer assim. Faz sentido para você? Faz, 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 faz. É, eu tenho escutado muito isso, assim, nos lugares que eu vou tocar e tal, a pessoa fala: "Ah, sua energia é massa, sua", e é isso que eu busco muito no ser DJ, né. É muito de estar, né, ali no palco, botar música e ver a reação da galera, é realmente trocar energia, né, é levar, a galera pelo menos sai mais feliz de quando chegou, né, no meu show, assim, de extravasar, se divertir, de não ter medo de ser quem é, e sem medo de julgamento também, que eu acho que isso é muito importante, né. E é isso. Eu lembro muito de Jaque, né, naquele dia, quando você levantou que eu fiquei assim, e ela Foi eu sorri acho que eu fiquei com medo por causa do teu olhar, eu acho que tu me olhasse assim: "Meu Deus do céu", eu disse: "Rapaz, eu passei do limite, velho". a gente estava numa roda com tudo, conversando, se divertindo, e foi numa euforia, quando você pegou que eu olhei assim, sem saber como é que ela ia reagir, quando eu vejo ela feliz, gargalhando, e alguém conseguiu fazer aquela foto na hora, que foi uma coisa linda, né. Foi, eu tenho até hoje. E ela caminhando comigo depois dali, que acho que a gente estava naquele momento em que a gente ia caminhando até a casa dela, eu acho, não foi? Isso, isso, isso. E aí a gente na caminhada e ela dizendo assim: "Que energia, que alegria, né, que vocês trouxeram para cá". Então isso tinha muito a ver com quem a gente é, né, o brasileiro ele tem isso, né.
E uma outra coisa que marcou, que eu lembro muito, foi ela dizendo assim, que isso é muito importante aqui para mediação humanista, que ela disse o seguinte: "Eu nunca formei pessoas tão jovens". Porque veja, já há uma diferença de idade expressiva entre mim e você, mas imagina que eu também quando eu cheguei também fui a caçula nas formações. Então acaba que a mediação, acho que pela profundidade, pela seriedade, eh, pelo o time, né, do momento desse. Conhece já que há quanto tempo já? Então, o meu primeiro contato com ela, né, foi em 2012. Foi em 2012, quando eu fui fazer a formação na França. Então, eu já tinha ouvido falar dela pelo meu professor na época do mestrado ainda, França, né. na Itália, e porque a gente pesquisava sobre cárcere, né, então a gente era contra o encarceramento de pessoas e queria achar, modelos mais justos, mais equilibrados para tratar as problemáticas sociais, né. E Jaqueline, por meio da mediação, tinha um resultado muito expressivo em Paris e na França, mas que aquilo já reverberava na Itália, em outros países. Chegou a reduzir 30% dos encarceramentos, perdão, das exatamente, dos impactos sobre o encarceramento, porque a mediação resolvia os problemas no Ministério Público de Paris. Então, era aquele efeito, né, que me chamou a atenção. Mas quando eu fui ao encontro dela, foi transformador, porque para mim também foi uma transformação de rota na vida. Eu fui para lá com o objetivo, fazia minha tese de concluir meu doutorado, tendo uma experiência mais profunda, e daí eu fui fazer a formação completa. Mas aquilo também mudou o rumo da minha vida, porque não estava no meus projetos ser mediadora ou coisa e tal, mas aquilo passou a ressignificar também o direito para mim. Porque apesar de ter tido uma formação clássica e não muito rebelde, digamos assim, na faculdade, na formação jurídica, eu sentia um descontentamento, às vezes, na forma rígida de trabalhar com direito e a falta de encontro com a justiça. E a mediação me deu um caminho flexível, que tinha muito a ver com o que eu sentia e percebia na época, e a entrega que era a justiça. Então e aí eu lembro que, assim, aquele momento ali com Jaqueline, que ela entra em contato com isso e ela diz assim, é tão tal que muita gente fez uma mensagem muito bonita, as pessoas que continuaram nos grupos e na difusão da cultura da mediação humanista, dizendo o seguinte: "Karina, o Brasil não, essa iniciativa no Brasil, da Escola do Consenso, é um ponto de esperança para a continuidade da mediação humanista", porque geralmente na Europa atrai muito mais pessoas, já aposentadas, e no Brasil povo jovem. Então, assim, a gente hoje realmente representa para essa rede uma esperança. E essa sua jovialidade, acho que é muito condizente com isso que é essa fé, que é essa crença, porque a mediação é muito mais do que um modelo de resolver conflitos. É uma forma de você aprender a lidar com os seus conflitos e, portanto, se habilitar melhor para ajudar os outros nesse mesmo percurso. Que acaba que reflete totalmente você, né, no final das Totalmente em contas. você. Eh, Lembra também do último dia, acho que foi o dia que ela fez o teatro da mediação. sim, me A gente lembra aí. fez aquelas encenações com máscaras ali no terraço, na área externa, e a gente pôde ter ali uma representação mais expressiva do vínculo da arte com a mediação, né. Porque a base da mediação é a tragédia grega e a filosofia grega, então a tragédia, aquela representação, as dores, os sofrimentos, o drama, então essa conexão com a arte, ou melhor, a certeza de que está tudo muito conectado e íntegro, né, acho que também tem muito a ver com o que você faz. Com certeza, com certeza. E é o que eu vou repetir, né, isso é é uma parada que vai muito além da resolução do conflito em si ali, né, no jurídico, assim, é ingênuo quem pensar que se trata sobre isso, né, tipo assim, o cerne da mediação humanista. Eu acho que é isso, o nome chega a ser até que ela usava, né, era artesão da paz, né, artesão da paz. Exatamente, Chega a ser meio, eh, não sei, talvez fantasioso, não sei, romântico? romântico, artesão da paz. Mas no final é isso, é isso.
Eu acho que se a gente tivesse quanto mais mediadores humanistas, né, a gente tivesse, e isso significa ter pessoas mais humanas, pessoas que escutam a dor do outro, que se colocam no lugar do outro, que enfim, né, tudo isso que a gente já falou, o mundo seria diferente. Eu acho que quando ela fala isso de ser artesão da paz, é realmente ser isso, é uma peça que realmente vai mudar o mundo, que eu acho que ela tinha essa no final, era esse impacto que ela queria causar, né. Começou na área penal, eu E lembro. qual é o fundamento desse impacto que vai mudar o mundo para você? Como assim? Eu vou ajudar. Quando você sai da sua casa e você vai para uma festa, e você vai entregar muito mais do que uma música, e você sabe que você entrega muito mais do que uma música, do que uma diversão. O que que te move para ir lá levar isso tudo? O propósito mesmo, E qual o a fundamento do missão, a propósito? missão. O fundamento do propósito é sei lá, eu tô ficando nervosa, eu não gosto dessas coisas de Aquilo confusão. que a gente quer chamar de romântico, mas que não é romântico, mas ficou quase que um senso proibido. Eu diria que, porque você aceitou o meu convite, mesmo no primeiro momento, a razão te apontando que talvez não fizesse sentido. Você veio por quê? Porque foi uma parada isso, me transformou, foi a transformação. Certo, Eu você acho que atendeu a um convite, se não foi sua cabeça que te mandou vir, foi o quê? gratidão, foi gratidão. E o que onde é que essa gratidão está alojada? No coração, no coração. Ah, era tão fácil, rapaz, completar. Eu estava aqui nervosa. Ah, ou seja, é o amor que te leva para os palcos? Com certeza. E por que eu tenho O amor move certeza tudo, o disso? amor move É tudo. isso. Por que que eu tenho certeza? Porque ninguém vai em busca só de alguma coisa. E quando você vai e você volta sem abastecimento, então, você não sai preenchido, quer dizer, e a gente sai de casa para qualquer coisa em busca de se sentir preenchido. É isso. No final das contas, todo mundo acorda nisso, né. E muita gente se preenche os vazios de maneira não é nem que errada, né, Que mas não preenche. que não preenche, vai em busca de coisas e no final sempre vai estar vazio, sempre vai estar vazio. Acho que falo muito isso no lugar que eu tô hoje, assim, que querendo ou não é um mercado que hoje a internet é totalmente relevante e querendo ou não a música hoje, ser artista está totalmente relacionado com o estar online, né, e pessoas que os artistas grandes sempre estão mostrando estar bem, tipo assim, e conhecendo no backstage, assim, convivendo, a maioria das pessoas não são o que parecem ser, não têm o que parecem ter, tipo assim, você vê que no fundo, no fundo aí eu acho que eu tenho muito o pensamento, de menina mesmo, assim, de: "Ah, eu quero ser famosa porque é isso, vou mudar", sempre tive essa vontade verdadeira de mudar o mundo, né, acho que desde pequena eu sou muito apegada com minha avó tem 99 anos, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu acho que é ela que me traz muito pra realidade de hoje, sabe, de dizer assim: "Meu Deus, minha avó, velho, viveu 100 anos, tipo assim, o que é que preenche ela aqui?", sabe. E o que é que ela sempre eu chego aperreada, basta uma conversa, ela me puxa pra realidade que assim tenho pensado muito: "Gente, daqui a, sei lá, 80 anos, 100 anos, a gente não vai estar mais aqui". Tipo assim, no final se a gente não buscar se preencher com o que tá dentro da gente, a gente não vai buscar em lugar nenhum. Aí é isso. É impossível não frisar essa frase, sublinhar, destacar. Se a gente não se abastecer do que está dentro da gente, no fundo, terminamos por onde começamos. A reivindicação de Jaqueline para você, o farol que ela significou quando ela disse: "Olhe para dentro, porque para fora você já é tudo isso que E é. que você expressa", porque não é só você comunicar, você tem interlocutores, e esses interlocutores escutam você. Sim. Então era olhe para sua casa interior, porque ela é a nossa fonte de abastecimento E eu primeiro. eu acho que na prática,
essa parada de entrar em contato consigo. Na mediação, acho que é isso, eu acho que a entrevista ali, o primeiro contato, que é individual, que o mediador vai escutar, eu acho que eu acho que para mim, pelo menos, e para muitas partes, né, para muitas pessoas que se utilizam da mediação para solucionar os conflitos, da mediação humanista, eh, ali, às vezes, é o primeiro momento que a pessoa tá falando sobre aquilo ali, né, sobre aquela dor. E o papel do mediador é essencial nessa função de ser acolhedor, de escutar e isso é o que transforma, assim, vai começar a transformação, acho que é aí, né, depois que você e aí muitas vezes você acaba numa conclusão que não é a real, né, você vai por no fundo, no inconsciente, é uma coisa nada a ver, mas você tá verbalizando aquilo ali, e o papel da gente é isso, é o enxergar através do dito e não dito, né, assim, eu aprendi direito isso. Tenho eu tenho eu costumo muito, assim, às vezes deixar as palavras passarem e me colocar diretamente no lugar da outra pessoa, sabe. Às vezes minha mulher já, minha mulher, eu falo minha mulher, eh ela fala: "Meu Deus, amor, tu é muito compreensiva, como é que pode? Mas tu é muito compreensiva". Mas eu tô chata, que ela tá estudando pra concurso, aí às vezes ela tá estressada, mas é óbvio, você aí às vezes ela aí já: "Foi mal, amor, não tô legal hoje, eu tô legal", mas é claro, assim, esqueça, amor, não esqueça, sua chatice de hoje não tá perdoada, não vou contar, porque você tem uma prova importante amanhã. Tipo assim, eu acho que é muito isso. No fundo, é a pessoa que tá ali perto, às vezes você acaba descontando e tudo bem também, às vezes a gente faz a mesma coisa, né. E é isso, acho que esse contato consigo, eh, nem vou dizer que a prioridade é realmente a se elevar em si, mas assim, para o mundo mesmo, né, pra questão das relações, dessas relações. Porque a gente é feito disso, né, toda e qualquer pessoa que vive em sociedade tem relações, né, então O amor é exatamente a matéria que nos constitui. Então é preciso falar sobre o amor. Eu queria dizer uma coisa para quem está nos acompanhando, Deb, que a gente começou esse programa de videocast para falar de temas associados à mediação. Esse é um tema especial porque, em homenagem a Jaqueline, eu queria muito trazer para conversar comigo uma pessoa que tenha tido esse contato com ela, né. Então por isso você. Mas eu comecei assistindo aos videocasts reparando que em algum momento, por algum motivo, as pessoas acabam falando sobre o amor. E aí eu digo: "Ó, é preciso falar sobre o amor", porque parece que virou um tema proibido, vedado, romantizado, de maneira que a gente não pode mais falar. E nada aqui nos videocasts são combinados, tá certo? Então as pessoas chegam eu pra pedi a pauta antes, me mandaram, eu cheguei aqui, o que é que eu vou falar, pelo amor de Deus, 6 anos sem tocar não num teve caderno, livro, não teve brief, não teve nada, eu cheguei aqui, não sabia se ia ser eu e ela, se ia ser eu e ela na gente, se ia ser na frente do povo no auditório, ela gosta de fazer é bom que tem ansiedade, viu, é bom que tem eu estava aqui, ó, tranquila, vamos lá, que ela não vai me botar em furada, então não, de jeito por quê? Porque o que a gente quer compartilhar com as pessoas é a espontaneidade, a vida como ela é, falar de temas sensíveis, que podem ter implicações acadêmicas ou não, não importa. O que a gente quer é fluir com aquilo tudo que é importante para as vidas da gente. E aí, já que a gente falou sobre o amor, e veio na rotina da nossa fala, sem querer, né, então eu queria te fazer um convite especial. Por que a gente não encerra, né, esse videocast de uma forma bem inusitada? já vai, já A gente sai da nossa rigidez aqui de estar numa mesa, de estar com os microfones, a gente une o consenso, o fundamento do consenso, que é o amor, e a música, e a gente faz a dancinha do consenso, porque essa sim a gente preparou, não é espontânea. ela quer E muito, aí? ela quer muito, vou Eu acho. agora tem que botar uma música no fundo, né. Raíssa, pode vir. O passinho do consenso tem que ter mais gente aqui interagindo. Cadê Rosinha? Cadê Pra Amy? não ficar só eu. Todo mundo aqui no passinho do consenso. E aí? A gente vai ensinando na hora, Débora vai dar DJ, Deb Lima.
fácil. Só gostei. Cadê os vê que ela separa, filha, sai do universo. Débora, muito boa. Ela disse: Mas não é, Débora, que eu tenho que como faz na olha, primeiro é o passinho, tem que ter a base. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Aí ela disse que é pra fazer. Eu só aí ela disse que é pra fazer um passo fazer assim, ó. Então bora lá. 1, 2, 3 e coração, tá certo? Aí depois a gente repete. Bora DJ. Oi, oi. 1, 2, 1, 2, 3. Tá. Que horas são? Eita, esqueci, vai de novo. De novo.